Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, nós, em todas as atividades da nossa vida, seja em casa, no trabalho, no lazer, clubes, condomínio, enfim, aonde nós vivemos no dia a dia, nós devemos cumprir regras. Nós estamos adstritos a princípios, a normas, a leis. Existem normas morais, éticas, costumes, existem leis. Aqui na Câmara mesmo nós temos regras, e o regimento interno é a regra que a Câmara deve seguir, assim como a lei orgânica, a Constituição, enfim. As leis e as regras, as normas, elas são semelhantes, visam determinar, modificar, restringir o nosso comportamento. Até eu diria controlar como nós devemos viver em sociedade, como nós devemos viver nos locais aonde comumente nós vivemos. Diz o filósofo que o homem deve se dirigir por 3 questões: quero, devo, posso. Tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisas que eu devo, mas não posso. Tem coisas que eu posso, mas não quero. O filósofo Rousseau, na sua obra O Contrato Social, disse que as leis devem ser atos de vontade, da vontade geral, e que ninguém deve estar acima delas, pois sem a vontade de todos não há lei legítima. E nós, então, devemos cumprir as leis, devemos cumprir as regras. O nosso regimento interno, que tem 206 artigos, tantos parágrafos, incisos, enfim, ele determina como deve ser o andamento dos trabalhos, como devem acontecer as coisas na Câmara de Vereadores, seguindo o próprio regimento, como eu disse, e a lei orgânica do município. Eu não vou citar os 206 artigos, porque seria longo e o tempo não daria. Aliás, acho que nem alguns que escolhi não vai dar tempo e vou ter que continuar em outra ocasião. Mas o artigo 37, por exemplo, diz as atribuições do presidente, além das que estão expressas no regimento ou decorram da natureza das suas funções e prerrogativas. Quanto às sessões plenárias, o presidente deve convocar, abrir, presidir, suspender e encerrar as sessões. Deve dirigir os trabalhos durante a ordem do dia, dela afastando-se apenas em caráter excepcional. Deve manter a ordem dos trabalhos, interpretar e fazer cumprir o regimento. Quanto às proposições, deve receber as proposições apresentadas, entre outras tantas, observar e fazer cumprir os prazos regimentais. A segurança da Câmara, do edifício da Câmara, compete à mesa diretora sob a orientação do presidente. No recinto do plenário, durante as sessões, somente serão admitidos os vereadores, assessores de plenário e da presidência, seguranças, um assessor por bancada, profissionais de imprensa credenciados e convidados. A segurança poderá ser feita por servidores municipais, enfim. Qualquer cidadão poderá assistir às sessões, desde que guarde silêncio e respeito. O presidente deverá suspender a sessão, tomando as providências cabíveis, quando resultar inexitosa a advertência referida no caput deste artigo.
revelando-se ineficazes as providências adotadas pela presidência, aquele que perturbar a ordem dos trabalhos, desacatar à mesa os vereadores, os servidores em serviço, será detido e encaminhado à autoridade competente. Nós tivemos há pouco tempo uma sessão tumultuada aqui, num domingo, uma sessão extraordinária, que sequer havia segurança na casa. Então, as regras devem ser cumpridas. As comissões da Câmara. Recebida a proposição, o presidente da comissão, das comissões permanentes, CCJ e COF, no prazo de 2 dias úteis, designará o relator dentre os da comissão. A designação dos relatores obedecerá ao critério de rodízio, não podendo atuar como relator o autor da proposição. Essas regras têm que ser cumpridas para que a Câmara possa realizar o seu trabalho de forma eficiente e correta. Da pauta. A matéria a ser incluída na pauta deverá ser distribuída aos vereadores com 48 horas de antecedência, no mínimo, por meio eletrônico ou, devido à sua extensão, em cópias reprográficas. A matéria não distribuída aos vereadores no prazo previsto no parágrafo 1º somente poderá ser apreciada mediante acordo unânime entre os presentes na sessão. As sessões solenes destinam-se à realização de dar posse ao prefeito, comemorar fatos históricos, entre outros. O parágrafo 5º diz: as sessões solenes somente ocorrerão em horários distintos dos das sessões ordinárias e das reuniões das comissões permanentes. Se nós cumprirmos, e eu estou citando apenas alguns dos artigos do regimento interno, se nós cumprirmos, e o responsável pelo cumprimento é o presidente, a mesa diretora e o presidente, como nós vimos lá no início, quando eu falava, nós teremos um trabalho muito melhor realizado. Não cabe encaminhamento de votação da redação final. Várias vezes eu tenho dito, nós, quando votamos o mérito, há discussão. Se discute, os vereadores têm tempo para debater, a matéria é discutida, uma vez aprovada, depois há a votação de redação final. Não há encaminhamento de votação para a redação final. A redação final só pode ser alterada se houver uma emenda de redação final. Nenhuma conversação será permitida no recinto do plenário em tom que dificulte a leitura do expediente, a chamada, as deliberações da mesa e os debates. Eu dizia, se nós fôssemos ler os 206 artigos, é lógico que nós não teríamos tempo, mas se nós lermos os 206 artigos, não são apenas os vereadores que devem saber, porque as leis são feitas para todos, e quem quer saber como funciona a Câmara, deve vir à Câmara e conhecer também para poder cumprir as normas. Interessante é que na sessão de instalação da legislatura, o regimento interno prevê que haverá prestação de compromisso legal dos vereadores. O presidente, então, lerá a seguinte fórmula: prometo cumprir a lei orgânica do município de Pelotas, defender a autonomia municipal e exercer com honra, lealdade e dedicação o mandato que me foi conferido pelo povo. Após, os vereadores são chamados individualmente, nominalmente, e com o braço erguido deverão responder: assim eu prometo. Então, cada vereador promete cumprir a lei orgânica do município de Pelotas, defender a autonomia municipal e exercer com honra, lealdade e dedicação o mandato que lhe foi conferido. E a lei orgânica que nós devemos cumprir diz lá no seu artigo 85, parágrafo 1º, que a Câmara
Municipal terá o prazo de 45 dias a contar da chegada da proposta para apreciá-la e votá-la. Então, a Câmara tem 45 dias para votar qualquer projeto que chegue nesta casa, a partir do dia da entrada do projeto. E ainda diz que, em caso de que seja solicitado à Câmara regime de urgência, esse prazo é de 15 dias. Uma parte para o vereador Toninho, por favor. Está concluído o tempo já, vereador Viana. Tá, então, vou pedir desculpa ao vereador, e para concluir, como nós devemos cumprir o tempo, eu então volto em outro momento e depois o vereador Toninho poderá se manifestar. Obrigado.